Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Na semente de hoje nós vamos falar sobre uma crença que é muito importante. Ela é amplamente difundida, ela até é amplamente repetida, mas muita gente tem dificuldade em acreditar de fato nesse conceito. Eis a crença. Não é a realidade que cria a sua percepção. É a sua percepção que cria a realidade. Repetindo, não é a realidade que cria a sua percepção. É a sua percepção que cria a realidade. Bom, quem já estuda essas coisas de desenvolvimento pessoal, então vai falar, isso aí é o mapa, não é o território. Isso aí é a lei da atração. Isso aí... Pode ser todas essas coisas. Só desliga um pouquinho do que você já sabe para prestar atenção no modo como você precisa entender essa crença, no modo como ela vai te empoderar ao máximo, tá? O maior inimigo do aprendizado, o maior inimigo de todos é quando a gente pensa assim, isso daí eu já sei. Porque muitas vezes uma pessoa vem explicar para você um conceito que você já sabe, só que ela explica de um jeito que você nunca tinha visto, que é o jeito que vem da experiência dela de vida, do modo como ela vê as coisas. E às vezes, um tema que você está careca de saber, vem uma pessoa te dar uma explicação, às vezes uma pessoa inexperiente, e ela te abre os olhos para todo um aspecto que você não tinha percebido, todo um aspecto que você nunca tinha notado. Então, olha só a visão que a gente tem que ter dessa crença. Mauro, você está dizendo que não existe realidade? Você está com aquele papo quântico de que até as paredes da minha casa foi eu que criei? Não estou dizendo isso. Eu não gosto de pensamento mágico e não gosto de fantasia de onipotência. Tá? Eu não acho. Uma vez eu li um livro do Joe Vitale, que é um dos caras principais do documentário O Segredo, e nesse livro ele dizia que você cria tudo na tua vida e que inclusive quando você está passando pela rua e vê um mendigo, você que criou aquele mendigo. Isso aí é uma cocriação nível Deus, né? Isso é fantasia de onipotência. E agora vem o nó. Eu não acredito que eu criei aquele mendigo. Eu acredito que ele teve pai e mãe, nasceu, fez determinadas escolhas, ou teve ou não teve determinadas oportunidades, né? E ele está ali, certo? Mas o mendigo que eu vejo, independente da pessoa que está ali, mas o mendigo que eu consigo ver é totalmente meu. Como assim, Mauro? Veja bem. Algumas pessoas passam, eu moro no Rio de Janeiro, então a gente vê muitos mendigos, né? Às vezes você pode até me dizer, não, mano, mas se o cara morar num bairro muito rico, pode ser que... Cara, só se ele fica trancado, faz tudo dentro do condomínio, porque é muito diferente. Aqui a gente vê mendigo, gente na rua, é muito normal isso. Então eu vou passando, eu vejo aquele mendigo, tô passando pela rua de carro, sei lá, vejo aquele mendigo. Bom, no momento que eu vejo aquele mendigo, em modo automático ou em modo consciente, eu posso, por exemplo, olhar para aquele mendigo e dizer assim, tá vendo? Esse cara aí, ele fez alguma coisa para estar aí. Ele merece estar aí. Ele cheirou cocaína, ou ele foi bandido, ou ele traiu a mulher e foi expulso de casa. Então eu tenho, na minha cabeça, não é um ser humano ali na calçada. Não, é um cara que fez alguma coisa para estar ali. Uma outra pessoa pode olhar, ou eu posso olhar para ele e dizer assim, poxa, coitado, é um ser humano. Seja o que for que ele tenha feito, nenhum ser humano merece uma vida desumana como essa. Então eu já vejo esse mesmo mendigo, é o mesmo mendigo, cara, tá fazendo diferença nenhuma na vida dele, tá? Mas é um mendigo que eu consigo ver, que eu sou capaz de ver. Aí eu olho para aquilo ali e penso, puxa, eu preciso descobrir o que aconteceu com esse cara e quem sabe de repente ajudar esse cara e não sei o que e tal. E já é um terceiro mendigo que eu vejo, tá? De quantas formas você pode enxergar e perceber aquele mendigo? Basicamente, no nosso planeta hoje, de 7 bilhões de formas diferentes.
Algumas pessoas vão olhar e falar assim, é um mendigo, tadinho, é pobre, todos os pobres do mundo são bons. Tem gente que acredita nisso. Ou vai dizer assim, é um mendigo, um safado, ele fez alguma coisa para estar ali e todo mundo que é pobre é ruim. Eu posso fazer a interpretação que eu quiser. E essa é a realidade que eu consigo ver. Então entenda bem. Isso tem muito pouco a ver com o próprio mendigo e muito mais a ver comigo mesmo, com a pessoa que eu sou. Quando acontece um problema na minha vida, eu posso olhar aquele problema como uma grande catástrofe, uma grande desgraça, minha vida acabou. Eu posso olhar aquele problema como um obstáculo. E você sabe que eu acredito que obstáculos são desvios para o caminho certo, e a gente vai ter uma semente para falar sobre isso. E aí eu posso pensar assim, um obstáculo, isso é Deus me avisando que tem que corrigir alguma coisa. Ou eu posso olhar aquele obstáculo como, poxa, eu deveria ter resolvido tal coisa para agora não estar vivendo esse obstáculo. De toda forma, o obstáculo é o mesmo. Para algumas pessoas ele é arrasador. Para outras pessoas ele é impulsionador, estimulante. Isso tem muito pouco a ver com o próprio obstáculo e tudo a ver comigo ou com a pessoa que percebe, ou, na verdade, com você. Então a forma como você vê tudo na sua vida é criada dentro da sua própria mente. E a gente tem uma prova nesse momento no Brasil, nas redes sociais principalmente, a gente vê isso claramente por causa da polarização política. Uma mesma figura, um mesmo ser humano com a mesma história, por alguns é visto como um homem semideus, um santo, por outros é visto como um semidemônio. E essas pessoas estão dispostas a brigar entre si para defender suas próprias visões. O cara tá lá, não quero nem falar nome de ninguém, porque não é necessário. Até porque pode ser qualquer um dos dois lados, tá? O cara tá lá, vivendo a vida dele, entende? E em todos os exemplos que eu consigo me lembrar de políticos proeminentes, todos já estão ricos. Todos eles já estão ricos, já estão com a vida resolvida, tá? Então, todo mundo com a vida resolvida. Mas as pessoas estão dispostas a brigar, e aí eu tenho que te dizer, não é pelo cara, é pelo que elas conseguem ver do cara. Mas você fez uma semente para falar de política? De jeito nenhum, longe de mim falar sobre isso, porque eu já vi o quão irracionais as pessoas conseguem ser para defender uma percepção que é unicamente delas. Unicamente delas. Eu dei o exemplo do mendigo esses dias. Eu falei por uma determinada pessoa. Olha, só em novela que os pobrezinhos são todos bonzinhos. Na vida real, eles são pessoas normais. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente mais ou menos. Eu, pessoalmente, conheço gente pobre, péssimo caráter. Pobre, muito bonzinho. Classe média, muito mau caráter. Classe média, muito bonzinho. Rico, muito mau caráter. E rico, muito bonzinho. Isso não tem a ver com classe social. Isso tem a ver com índole. Né? E aí, quando eu falei isso, o que eu esperava, né? Eu esperava que a pessoa de repente me apresentasse uma argumentação. A pessoa discordou. Não, discordo totalmente. Eu pensei que ela ia apresentar uma argumentação. Eu pensei que essa pessoa fosse dizer alguma coisa do tipo, olha, fizeram essa pesquisa aqui e entrevistaram 20 mil pessoas de classes sociais e fizeram, sabe, aquelas pesquisas que a psicologia positiva costuma fazer, que entrevista 20, 50 mil pessoas e chega a uma conclusão, né? Eu fiz uma semente sobre a correlação entre felicidade e dinheiro e renda e foi baseada numa pesquisa muito bem feita, com uma metodologia definida e tal. E, poxa, muito legal. Eu pensei que essa pessoa fosse me aparecer com algum dado concreto ou com alguma argumentação a respeito do tema, que era a correlação entre caráter e classe social. Ao invés disso, a pessoa disse assim, Mauro, o seu problema é que você nunca morou numa favela e você nunca soube que na favela todas as pessoas são boazinhas e são verdadeiros anjos na terra e tal. E aí, bom, primeiro que ela saiu do assunto, né? O assunto deixou de ser a correlação entre caráter e classe média e passou a ser o Mauro Penaforte, que na opinião dela é um cara multimilionário que nunca passou dificuldade.
É. Segundo, ela não sabe nada sobre a minha vida, ela não sabe onde eu já morei, ela não sabe o que eu já vivi, ela não sabe o tipo de trabalho voluntário que eu já fiz. A pessoa não sabe absolutamente nada sobre mim. Ela tirou aquela opinião do nada. Você é um teórico, você é um cara que não vive a vida real. É. E eu fiquei decepcionado porque eu falei, poxa, a gente podia conversar sobre esse tema, que é um tema rico, e que você de repente pode me apresentar dados concretos, sei lá, pesquisa, não sei. E aí você decide falar mal de mim. Eu fiquei decepcionado. Eu falei assim, poxa, muito obrigado. Já que você é uma pessoa que mora tão na favela e pode dar sua opinião, muito obrigado pela sua opinião, que é a minha resposta padrão para quem não quer ser razoável. Mas entenda bem, eu tenho direito de acreditar que as pessoas são essencialmente boas, que as pessoas são essencialmente ruins, que o mundo é um lugar cheio de oportunidades, que o mundo é um lugar sem nenhuma oportunidade, que a vida pode ser boa, próspera e extraordinária, que a vida está fadada a ser uma porcaria para sempre. Eu posso acreditar no que eu quiser, e é isso que eu vou ver no mundo. Não tem a ver com mendigo, não tem a ver com favelado, não tem a ver com obstáculo, não tem a ver com a situação da tua vida, tem a ver com você, como você vê as coisas. Tem alguma coisa que você não está vendo. Tem alguma coisa que você não está vendo. Então pensa bem agora na tua vida, nas áreas da tua vida que você olha e fala, isso está ruim demais. Não é igual eu olhar para o mendigo e dizer que ele é automaticamente mau caráter porque é mendigo? Será que não é mais ou menos parecido com isso? Eu não conheço esse cara. Não é igual a garota olhar para mim e dizer que eu nunca fui pobre? Ela não me conhece. Não é a mesma coisa, sabe? Só que a gente está tão acostumado a dizer, não, essa que é a verdade. Porque uma pessoa que acha que os mendigos não prestam, todos por automático, ela tem várias histórias para contar. Ela tem várias justificativas. Não, eu conheci um mendigo assim, eu vi não sei o que. Cara, tu tem uma pesquisa científica legal que alguém fez, sei lá, alguém entrevistou 20 mil mendigos para descobrir. Tem isso feito, não tem? Como é que é? De onde você está tirando isso? Porque até onde eu sei, o que você vê na tua vida não é o que está lá, é o que você consegue ver. E às vezes a gente vive uma vida muito infeliz porque não está conseguindo ver as coisas boas. Por isso que a gente sempre fala de tem que exercitar gratidão, tem que fazer, tem que pensar, apreciar o que tem de bom na tua vida, mesmo que a tua vida seja muito ruim, porque isso faz com que a tua perspectiva mude. E aí você começa a ver oportunidades novas, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Então pensa, nas áreas da tua vida que você acha ruim, talvez você ache que a tua vida está toda ruim, sei lá. E começa a pensar, o que eu não estou vendo? O que pode ficar melhor? Qual parte disso eu estou focando em excesso para achar que está tão ruim? Como isso pode me levar a ser melhor? E aí você vai começar a perceber coisas que você não percebia antes. E aí você vai poder fazer coisas que você não fazia antes. E aí sim, a sua vida começa a mudar.